Quero agradecer também à igreja por ter orado, pelo preparo, pelo discernimento em relação a esse ensino. E como já havia me alertado um pastor mais experiente que eu conheço já há bastante tempo, não vai ser um ensino único, né, Pierre? Muitas questões, quando a gente começa a pensar nisso, nesse tempo que a gente está vivendo, questões que são respondidas pela Bíblia, graças a Deus. Então, eu peço que continue orando. Eu não quero que o Pierre interrompa a série de mensagens que ele está pregando sobre o sacerdócio. Estou achando muito importante para a nossa vida individual, tanto quanto para a igreja. O que eu vou fazer, na continuidade disso aqui, desse ensino, é gravar, ok? Gravar os 2 ou 3 ensinos sobre isso, para tratar de coisas que envolvem mais específicas, que a gente possa andar junto como igreja, ok? E aí vai ser transmitido num outro período, vamos pensar nisso. Mas graças a Deus que a gente pode estar aqui hoje. Eu creio que o que a gente vai falar aqui hoje, sem isso, não dá para falar sobre qualquer coisa que vem pela frente. É algo que talvez você pense, mas é algo que a gente de certa forma já sabe. O problema é que quando a gente começa a observar o que está acontecendo, né, num contexto de grande sofrimento, que com certeza não precisa ser nem cristão para estar comovido, para ter compaixão de tudo o que está acontecendo das pessoas, né, pessoas que, como qualquer situação difícil, no começo a gente tem aquela sensação, né? Pessoas que estão distantes. Lembra quando começou tudo isso? Lá na China, depois Europa, e aí pessoas que estão muito mais perto da gente, que a gente vê sofrendo, que a gente vê morrendo, e por um longo período de tempo, como aconteceu e ainda acontece hoje. Há pandemias no mundo acontecendo, que começaram há 500 anos atrás, e que continuam ainda no dia de hoje, que ou elas começaram a ser combatidas de maneira mais eficaz, ok? Ou o seu espaço foi ocupado por outras coisas que também aconteceram difíceis no nosso mundo, ok? E elas continuam aí. E esta agora, até pela facilidade de comunicação, pelos meios de comunicação que a gente tem, é difícil, nem se a gente quiser, no dia de hoje, a gente não consegue deixar de ouvir alguma coisa sobre o que está acontecendo, certo? Muito difícil a gente, no mundo que a gente vive cada vez mais conectado, a não receber informações. Agora, informações que a gente recebe, interesses por trás, muitas vezes divergentes, eu creio que muitas vezes até mesmo perversos, por trás disso, usando pessoas, usando dados, como o ser humano sempre faz, ok? Não é só na questão de Covid, de pandemia, como está no coração do ser humano, usar o que ele puder usar para atingir interesses que ele tem. Interesses às vezes que são fáceis de ver e às vezes muito ocultos. Okay? Isso acontece com qualquer situação, na verdade. A nível individual ou mundial. E a gente tem que pensar como ajudar as pessoas da melhor maneira possível, como nós sermos usados da melhor maneira possível. Tudo que eu estou falando aqui, quero deixar claro assim, não é novidade, certo, irmãos? Isso não é novo, isso está sempre acontecendo na nossa vida, seja numa situação ou em outra, isso mexe conosco, ok? Nós temos
entre nós, entre os cristãos espalhados pelo mundo, há dúvidas legítimas do que fazer, de como agradar a Deus, de como eu falei, puxa, será que o que eu estou pensando, será que o que eu estou fazendo é a forma que Deus quer que eu faça, que eu haja, que eu pense? Para continuar sendo usado por Deus, no meio dessa situação, né? A questão da minha própria proteção em relação a tudo isso, como é que protejo os outros, enfim, todas essas coisas, que vou procurar lidar biblicamente com elas, fazem parte do raciocínio de alguém que está buscando agradar a Deus. E isso de certa forma, é privilégio dos que conhecem a Deus. E é dever também dos que conhecem a Deus, certo? Agora, essa situação também ela revela uma realidade em relação ao nosso coração, que é o que eu quero abordar aqui hoje, que pode nos ajudar, deve nos ajudar, porque vem da palavra de Deus, não é? Mas quando a gente enfrenta qualquer coisa, o nosso coração revela que dentro dele há verdades, que nós usamos para viver, para decidir, para pensar, sobre o que fazer, sobre o que não fazer, ou seja, e estas verdades podem ser verdades que também são do ponto de vista de Deus, certo? E podem ser simplesmente verdades para nós mesmos, que Deus não concorda com aquilo, por exemplo, mas se tornam verdades para nós. Seja de um jeito ou de outro, o que acontece é que aquele conjunto de verdades que se tornam verdades para mim, podem ser falsas ou não, elas formam a base sobre a qual cada um de nós vai agir, cada um de nós vai pensar, cada um de nós vai reagir, vai se incomodar, vai sentir alguma coisa. Deixando claro, esse conjunto pode corresponder ao que Deus pensa, pode não corresponder ao que Deus pensa sobre a realidade, mas é impossível existir alguém que não vive baseado em algum conjunto de verdades para si mesmo, para agir, reagir, enfim. É o que acontece com cada um de nós. E o problema é que isso acontece ao mesmo tempo no nosso coração. Tem coisas que a gente pensa exatamente nesse momento, que estão ok com o que Deus pensa também, está tudo certo. E ao mesmo tempo, da mesma pessoa, vão ter coisas que Deus de jeito nenhum concorda com aquilo, porque Ele revelou outra coisa na Bíblia para nós. E a gente fica nesse, né? É difícil viver. Difícil, né? Somente a mente de Deus tem a capacidade de reunir ao mesmo tempo e o tempo todo toda a verdade sobre qualquer coisa que acontece, sobre a possibilidade de qualquer coisa acontecer. Ele é Deus, nós não somos. Então a gente vai buscar na palavra o que, baseado inclusive na nossa limitação individual, limitação de qualquer forma, né? Social, científica, não interessa. O homem é limitado, não importa. Ele pode ter chegado até o máximo que tem hoje de qualquer área, e aquilo mostra para ele que ele é limitado. Aquilo não resolve todas as coisas. Se ele tiver essa ilusão, ele vai viver frustrado. E vai viver brigando por coisas que ele não tem certeza do que vai acontecer, do que fazer. Ainda mais, percebe, esse tempo que ele está vendo, está mostrando quanta divergência nas mesmas áreas. Isso expõe a fragilidade, expõe a limitação do ser humano, certo? Agora, se a gente não entender as orientações de Deus, ou não estivermos dispostos a viver conforme o que Deus diz para nós, a gente vai viver desanimado, confuso, sobre o que devemos pensar, sobre como agir, perderemos nossa função como luzes nesse mundo, que precisa de Deus e da verdade de Deus. E nós, a gente vai ver no outro estudo, mais especificamente, que, inclusive a tarefa do final dessa mensagem, se você quiser se preparar melhor, que
foi dado à igreja, porque Jesus está vivo na igreja, foi dado à igreja o ser luz, o indicar a direção para esse mundo. Não importa se o mundo gosta ou não gosta, se concorda ou não concorda. A Bíblia, a revelação do que Deus pensa ser verdade, da verdade de Deus, disse lá em Efésios capítulo 1, em outros trechos também, que nos foi dado esse papel na sociedade. E a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Talvez eu vou falar isso aqui no meio da mensagem também, mas quando o cristão olha para a Bíblia, é fácil a gente olhar para a Bíblia como se as orientações que estivessem aqui fossem orientações que é para a gente viver uma vida nossa religiosa restrita no nosso gueto, vivendo assim, é para a gente viver uma vida diante de Deus vertical. Isso é errado. As orientações que estão na Bíblia, elas são capazes de ser vividas por nós, porque nós temos Jesus dentro da nossa vida, o Espírito Santo nos dando poder, nos convencendo, momento a momento, corrigindo o nosso ser, o nosso pensar, tudo isso aí. Mas orientações de Deus, elas são orientações que qualquer ser humano deveria viver desse jeito. Só que não consegue sem Jesus, por isso que o cristão consegue. Não são orientações... A Bíblia não está definindo a vida, ok? Naquilo que ela trata sobre a vida, sobre o que uma pessoa é, sobre como é que o mundo é ou deixa de ser, para uma informação para formar a mente dos cristãos. O que a Bíblia escreve é para formar a mente de qualquer pessoa. Só que as pessoas sem Deus, o que elas vão fazer? Elas vão reagir, elas vão rejeitar o que Deus fala para elas. E vão colher o fruto disso. E o problema é que muitas vezes o cristão, apesar disso estar na Bíblia, também vai rejeitar. Ele não vai achar explicação para a sua vida e vai colher frutos de rejeitar a verdade, vai ficar perdido, ok? E vai, ao ficar perdido, deixar de ser luz, como Deus preparou para cada um de nós ser, no mundo escuro. A gente cantou isso aqui agora, não é? É trevas, irmãos, a gente sabe disso. Só que não são trevas simplesmente, trevas religiosas, vamos dizer assim. Em tudo o mundo não é o que deveria ser, ele está fundado em trevas espirituais, morais que dependem disso, emocionais, científicas, qualquer coisa que você quiser colocar aí, relacionais, sociais, não interessa. Por haver rejeitado o conhecimento da pessoa de Deus e do que Deus diz sobre qualquer coisa. É por isso que eu me entrar nesse buraco. Eu evito ficar gastando tempo em redes sociais, até por causa do tempo, né? Mas agora, outro dia, por causa da necessidade de algumas coisas, de acompanhar, inclusive, poder acompanhar melhor, até mesmo a vida da igreja. Então eu começo a me inscrever, em algumas coisas aí de redes sociais que eu nem gosto de ficar usando, mas é muitas vezes o que fornece elementos para ajudar as pessoas a continuarem seguindo a Cristo, sejam da nossa igreja, às vezes sejam de fora. Agora é interessante como, lendo alguns comentários de pessoas que se enxergam como cristãs, dá para perceber ou o esquecimento, ou o desprezo a princípios básicos da vida cristã, que tem a ver com o que ela deveria pensar, deveria falar, deveria agir, especialmente no trato com os outros e outros que pensam de maneira diferente dessa pessoa. Isso a gente sabe, irmãos, que é básico na vida cristã. É fácil achar princípios e mandamentos que mostram como a gente deveria lidar com essas questões, só que parece que em outros meios, de redes sociais, enfim, parece que existe uma licença, uma invenção de licença dada para nós. Quem criou os meios sociais nesse exemplo não foi o Senhor Jesus, pessoal, foram pessoas do mundo que têm certas intenções, inclusive de saber tudo o que você pensa. Mas foi dada uma licença, às vezes,
de defender certas coisas ou de tratar os outros mal porque pensam diferente, como se Deus falasse, bom, já que eu não coloquei na Bíblia a palavra Instagram, por exemplo, ou Facebook, não está no Novo Testamento essa palavra, parece que o falar, só porque existia uma outra forma, então Deus não deu conta do que aconteceu no nosso mundo. Pensa bem, isso é só uma forma de falar como a Bíblia fala o tempo todo, é a nossa expressão do coração. Então, muito importante a gente entender que ou a gente vai fazer parte da solução nessa confusão mundial que está acontecendo, ou a gente vai ficar metendo lenha na fogueira e dividindo para nós mesmos um pensamento assim, não, domingo, irmã, né, que maravilha, ou quando estamos naquela telinha, né, no culto, mas durante a semana, isso muda, a chave muda. Deus enxerga assim? Sabe que não, né? Isso faz com que a gente viva preso numa certa armadilha. A armadilha de você seguir a sua ética pessoal. Defender com unhas e dentes, às vezes coisas que você vai descobrir que Deus não defende. Ou como se houvesse uma confusão, né? Por causa da confusão generalizada que a gente vive, Deus estivesse confuso, ou a palavra dele, e agora? Não está lá o que a gente deveria fazer, para nos orientar claramente em tempos de confusão. Não é a primeira, a gente gostaria que fosse a última, né? Que fosse a última antes do Senhor Jesus nos levar, mas eu não sei, né? Por algumas características e por algumas comparações que a gente pode fazer com livros apocalípticos na Bíblia, Daniel e Apocalipse, provavelmente ela não é, ok? Então, enfim, tudo que eu falei agora tem a ver com a gente começar a pensar nessa situação que a gente está vivendo juntos, e que Deus quer que a gente continue vivendo juntos, para podermos mostrar realmente que aquele que foi rejeitado, e que hoje existe neste mundo representado pela igreja, que também é rejeitada por seguir o Senhor Jesus. Não estou falando da igreja que faz bobagem em nome de Jesus, estou falando da igreja que anda na palavra, ok? Que é rejeitado no mundo, nós precisamos entender que a nós foi dado esse papel, não de convencer o coração das pessoas na marra, isso é papel do Espírito Santo, e não é na marra, ok? Diga-se de passagem. Mas de convencer as pessoas, de ajudar as pessoas a entender que existe uma alternativa para tudo que está acontecendo, independente se acharemos soluções humanas que agradam o coração do ser humano pecador ou não. Mas ele pode encontrar solução para a sua vida, ainda que não encontre coisas que ele acha que vão dar solução para a sua vida. São coisas diferentes. Então a gente tem uma necessidade, como igreja, de viver em unidade nesse contexto de pandemia. Certo? Deixa eu ver se vai mudar isso aqui, né? Tentando apertar o baguinho aqui. Tá ligado? Vamos ver se... Aí. Você apertou ou eu apertei? Tá bom, obrigado. Unidade é a vontade de Jesus para o cristão, isso é para o cristão, é para a igreja, e a forma do cristão e da igreja provar que Deus ama o mundo. Interessante, isso foi dado para nós. Aquela oração
sacerdotal, sumo sacerdotal de Jesus, registrado no Evangelho de João, Jesus ora, lá no finalzinho ele fala assim: eu neles, Jesus em nós, né? E tu, Pai, em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Coisa muito importante aqui. Eu vou até ler para a gente não perder aqui o que Jesus quis nos ensinar. Quando a gente olha o que Jesus explicou naquela oração, e nesse versículo especificamente, Jesus está falando o seguinte para nós. Isso aqui é para formar o nosso raciocínio, irmãos, como base, para mim e para você. Jesus e o Pai estavam unidos, não só na sua pessoa, eles sempre foram unidos, mas unidos na obra redentora, por meio do amor. Ok? Jesus amou ao Pai e amou a nós ao entregar sua vida na cruz. Vários versículos dos Evangelhos e da Bíblia mostram isso. Como foi a forma de Jesus amar o Pai e nos amar? Ele se entregou na cruz. Ele foi a parte que sofreu para que o plano redentor fosse concretizado. Deus Pai, por outro lado, amou a Jesus e a nós, fazendo o quê? Devolvendo a vida a Jesus na ressurreição. Se você quiser ver especificamente, João 10,17, Jesus afirma exatamente isso. A forma, porque às vezes é mais fácil a gente ver o amor de Jesus por nós, mas já parou para pensar? Semana eu estava parando para pensar assim, como é que Deus Pai amou Jesus? Já pensou nisso? Porque a Bíblia, Jesus está falando que Ele amou. Jesus está falando aqui, ó, o Pai me amou. Quando Jesus ressuscitou, quando foi devolvida a Ele a sua vida, por causa da sua justiça, não vamos entrar até que a gente já sabe, já temos falado bastante aqui na igreja, né, outras mensagens que o Pedro tem pregado, o Pai fez isso assim, Ele amou Jesus dessa forma, e nos amou, porque Jesus tivesse ficado na sepultura, quem de nós aqui seria salvo? Ninguém, ok? Então, há um amor acontecendo aqui que Jesus está falando. Jesus reconhece, o Senhor me amaste, e amaste a eles também. Agora, nós recebemos o amor divino na salvação. Nós fomos unidos ao Deus Trino, Jesus está falando aqui. Apesar do Espírito Santo não aparecer aqui especificamente, mas a gente sabe que Ele está nisso. Nós fomos unidos a Deus, a Jesus, por causa desse plano. Portanto, unidos neste mesmo amor, existe união entre nós, porque nós fomos colocados neste plano, nesse amor de Deus. Percebe o absurdo de cristãos ficarem brigando entre si, por causa de pontos, às vezes, que eles nem vão chegar a conclusão nenhuma, eles estão unidos. Isso é o que importa. Eles têm uma união entre eles, porque eles foram unidos nesse plano de amor, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você foi colocado ali na salvação. Deus é perfeito, irmãos, nós ainda não, por isso que Jesus colocou, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, porque a gente não sabe viver na unidade como a gente deveria viver. Mas Deus está ensinando a gente a aprender, Deus está querendo ensinar a gente, todo dia. Por isso a necessidade de sermos aperfeiçoados. Agora presta atenção, quanto maior for a unidade entre nós, Jesus desenvolve isso na sua oração e em outros textos do Evangelho, quanto maior for a unidade entre nós, mais claro fica ao mundo que Deus, ao enviar Jesus, conseguiu resgatar o ser humano do seu egoísmo, que é algo natural a nós, e o transformar em alguém que pelo poder de Deus, vive unido àqueles que naturalmente seriam seus inimigos. E isso é sobrenatural, não é? Deus fez isso, quando nos salvou.
Salvação não é, ai que bom que eu sou salvo, eu vou para o céu, ai eu posso viver minha vida com o Senhor Jesus individual. Isso não existe na Bíblia, não existe isso. Jesus, percebe, Jesus poderia ter pedido por muitas coisas, o seu pedido registrado, a sua oração mais longa no Novo Testamento, foi para que os cristãos aprendessem a viver assim, e disso depende o papel do cristão, o papel da igreja nesse mundo confuso e perdido. Se a unidade for perdida, você pode fazer o que você quiser para as pessoas aí fora, elas não vão ver que Jesus veio e que você está nele, e aí a gente não vai ser luz. Está percebendo a importância disso? Isso aqui é algo que tem que ficar na nossa mente. Nossa, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, como é que isso gera a unidade que foi conquistada, que foi obtida por Jesus, obtida por Deus Pai, me colocou para viver dentro dessa comunidade que é a Trindade de Deus, e me colocou na comunidade daqueles que estão aprendendo a viver nessa comunidade triuna, e eu não sei viver assim como Deus gostaria, nem você, e por isso Jesus falou, a gente precisa ser aperfeiçoado na unidade. Pouco importa, irmãos, no fim das contas, na verdade até atrapalha, então importa, né? A gente ficar tentando achar um pedacinho de conhecimento para me equilibrar, né? Olha, deixa eu defender com unhas e dentes isso aqui, sendo que não é isso que Deus nos deu para fazer, não é o nosso papel, nosso poder não depende disso. E assim, com todo o respeito, bobo do cristão que quiser ficar acreditando que ele vai achar, eureka, eu achei agora o meio de viver baseado nisso, podem me seguir, sem viver em unidade em torno daquilo que é claro na Bíblia. Deus falou muitas vezes na Bíblia, e ficar se apegando a coisinhas, que se Deus apertar a gente 1 milímetro na parede, a gente vai falar, na verdade eu não sabia bem isso que eu estava falando. Não é isso que acontece, pessoal? É isso que está acontecendo o tempo todo, e essa pandemia está mostrando que é isso mesmo, não adianta. De passear no Facebook, né, só fazer assim, com o dedinho assim, eu vi vídeos com fundamento científico, olha a associação do não sei o que lá, olha o grupo de não sei o que lá, que eram completamente contraditórios. Eu não preciso ficar garantindo para mim, você não precisa ficar tendo certas garantias que você, não vai ter em muitos segmentos, tá bom? Para que você cumpra a sua função dada por Deus, que isso não mudou e não mudará até o dia que Deus nos levar, isso é certo. Não caia nessa confusão de achar que uma coisa é igual a outra, não é. Ok? Jesus orou por isso, isso é muito importante para nós. A nossa unidade como cristãos, e em pontos, pessoal, que a gente vai morrer, garanto para você, nós iremos morrer aqui, ou vamos ser arrebatados, e não vamos concordar em tudo entre nós. É ou não é? A gente não vai, cada um tem uma cabeça, um monte de coisa. Agora, há coisas que nós precisamos concordar entre nós, que estão claríssimas na Escritura,
E é nessas que nós devemos nos concentrar. É baseado nestas coisas que Deus vai pedir conta quando estivermos diante da sua face. É isso que Deus está interessado. Nós precisamos perceber que uma coisa é muito diferente da outra. Senão, nós não brigaremos pelo que nós somos em Cristo, para fazer de Cristo conhecido nesse mundo, e ficaremos brigando por coisas que talvez você chegue no final da tua vida e descubra, ixi, aquilo estava tudo errado, caramba, eu não sabia. É perigoso. E continuo pedindo oração dos irmãos, porque a gente vai entrar em algumas coisas, na outro ensino, Deus permitir, de lidar com coisas que eu tenho certeza, das quais eu estou longe de ser autoridade ou especialista nisso aí. Mas o que a gente tem que entender é que foi nos dado para os cristãos elementos, informações suficientes vindas de Deus, quando estivermos nos deparando com estas questões, das quais a maioria de nós aqui não é, e Deus nem está cobrando de sermos especialistas nisso. Há como vivermos esta verdade da unidade e ajudarmos o mundo a ver que, puxa, aquele grupo, aquela comunidade dentro da sociedade, olha como é que eles vivem. Que coisa! Lembra de um grupo que viveu assim em Atos 2? Por que será que o mundo daquela época conheceu o Evangelho? Por que será, Colossenses 3 fala que o mundo foi alcançado naquela época, toda criatura debaixo do sol ouviu o Evangelho, Paulo escreveu isso aí, não se converteu, mas ouviu, do aquele mundo que a igreja tinha que dar conta, foi falado. Como é que aquela comunidade formada de pessoas, que a Bíblia mesmo diz, a maioria ignorantes em relação à sabedoria do mundo, como é que eles viraram o mundo de ponta cabeça, pessoal? Eles não eram, muitos deles, Coríntios fala, né? Não eram muitos doutores, não eram muitos isso ou aquilo, não é nada, Deus também quer usar pessoas com suas capacidades, suas funções como doutores, ok? Graças a Deus que elas existem, certo? Ainda bem, mas isto não tem nada a ver com o poder que a igreja tem de cumprir o seu chamado neste mundo, ou seja, o poder que você tem de cumprir o seu chamado. Deus não vai te confrontar diante dele assim, como você não tinha todo o conhecimento nesta área específica, meu filho. Agora vai ficar no céu aqui em segunda classe. Olha que coisa. Aqui vai ficar aqui agora no banquinho. Deus não vai fazer isso não, pessoal. Uma coisa eu sei que Deus vai fazer comigo. Quanto mais conhecedor eu for de algo, às vezes é um risco, né? Porque mais eu vou prestar conta daquilo. E não vou prestar conta daquilo simplesmente daquele conhecimento em si. Eu vou prestar conta daquilo. O que eu estou fazendo biblicamente com aquele conhecimento que Deus está me dando? Porque disso Deus vai me cobrar. Só estou na primeira página da mensagem, irmãos. Então orem por mim mesmo, né? Porque vocês sabem que eu falo muito. Mas vocês têm paciência comigo, eu agradeço, viu, irmãos? Às vezes eu nem mesmo me aturo, sabia? Às vezes minha família... Agora faz tempo que não fala assim, nossa, mas você vive pregando aqui em casa. Se é difícil para vocês, imagina para essas 4 mulheres, irmãos, que coisa. Mas tudo bem, vamos em frente. Até onde Deus permitir, né? Outro ponto importante, unidade é o esforço individual de cada cristão para chegar a um consenso, unanimidade
ou consentimento, quanto a viver pacificamente com os outros cristãos, pelo fato de ter sido unidos por Deus a eles. Isso é bem importante. Baseado no trecho de Efésios 4, Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. A gente tem falado, mas é bom lembrar, né? Suportando, não é ser aquele conceito errado de, eu estou aturando aquele irmão lá, abaixo, para alguém usar você para suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse versículo 3 é o que eu traduzi aqui no princípio e ensino. Unidade é o esforço individual de cada cristão para chegar a um consenso. Unanimidade ou consentimento, é o que está dentro dessa palavra. Unidade significa isso: consenso, unanimidade ou consentimento quanto a viver pacificamente, né, com alegria, viver querendo estar junto com os outros cristãos, pelo fato de que Deus efetuou uma unidade entre nós. Ok? É isso que esse versículo está nos ensinando. Cabe a mim e a você nos esforçarmos. Essa palavra aqui, esforçar diligentemente, você vai ter que suar muito, você vai ter que, eu também, você vai ter que se desgastar para que a unidade seja preservada na parte que cabe a você. E o que acontece se cada um fizer isso? Poxa, que maravilha de viver junto, olha que igreja fantástica a gente vai ter. E o que acontece com as pessoas lá fora que não têm nem de longe unidade? Olhando para isso aqui, para a nossa vida, vivendo unidade, o que elas vão fazer, de acordo com o que Jesus falou que elas fariam? Elas vão entender que, olha, o Evangelho é verdade mesmo, hein? Jesus, como é que pode pegar pessoas diferentes, pensam diferente, egoístas que nem eu, e essas pessoas agora conseguem viver juntas, bem, conseguem viver em amor, elas conseguem, a vida delas continua progredindo, elas estão crescendo, elas estão se tornando um ser humano melhor, mesmo tendo pontos que não concordam em tudo, mesmo tendo assim, divergências nas coisas que com certeza são menores, porque as maiores estão na Bíblia, irmãos. A vida maior está tudo escrito na palavra, o que importa mesmo está lá. Agora os pormenores, né? A gente vai descobrindo, vai percebendo, puxa, dá para aplicar isso naquela situação, mas como é que pode? E o mundo vai ver isso aí, e você vai saber que, pô, o vínculo de manter a unidade e a paz dos cristãos é o amor, né? Colossenses 3,14, acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que mantém, é o amor que faz a gente se esforçar diligentemente. Porque se amor, o que eu faço, pessoal? Se eu não aplicar o amor bíblico que existe, para mim, a meu dispor, se eu dispor, o que eu vou fazer? Eu me fecho no meu mundo, eu finjo que não te ouço, eu não estou nem para você, eu falo assim, você vai falar para as moscas, porque não interessa o que você falar, não vou pensar, não vou mudar, não vou considerar nada disso, não vou procurar entender teu ponto de vista, não vou viver junto com você, porque você não pensa igual a mim. Então assim, o amor, 1 Coríntios 13 é uma definição de amor, boa, não é? Eu gosto muito daquela definição de 1 Coríntios 13, ali, pega qualquer um de nós, fala assim, o que eu devo fazer nessa questão? Que eu não sei, ou que eu sei um pouco mais, não sei, né? Estou meio ali, tentando descobrir o que significa tal coisa. Se eu pego aquilo e coloco diante de 1 Coríntios 13, me ajuda muito, porque fala assim, agora eu consigo viver a unidade com os outros, né? Agora eu posso mexer no meu coração, e aí eu posso continuar vivendo a unidade, mesmo que eu não tenha todas as respostas. Você tem todas as respostas? Não tem. Mas você tem 1 Coríntios 13? Então a gente pode viver assim.
nada nos... Então, o exercício de amor, né, é o que faz com que a unidade seja conquistada. Que exercício de amor que conquistou a nossa unidade? O exercício do amor do Senhor Jesus. Não teve nada a ver conosco, não. Só Ele. O exercício dele conquistou a unidade. Agora, para que ela seja preservada e aperfeiçoada, Paulo está falando, eu tenho que amar você e vice-versa. Senão a gente não preserva, não cresce na unidade, não vai se aperfeiçoar. Não vai se tornar como o nosso mestre. E o que é amor? A gente tem essa definição assim, né? Pensa bem, o que é o amor? Se a gente pudesse definir mais uma vez, né? Relembrar mais uma vez. É simples, né? O amor olha para Jesus. Agora a gente ajuda aqui, que é amor? Sacrifício individual para benefício coletivo. E é aqui que a gente enrosca, pessoal, é ou não é? Porque na teoria é fácil para mim, é fácil para você. Agora, na hora que eu tenho que sacrificar, que seja um pensamento sobre o qual eu nem tenho tanta certeza assim, nossa vida, mas eu viro bicho às vezes. Eu tenho que provar que eu sou ignorante. Eu tenho necessidade de provar. Enquanto não for do jeito que nossa vida, eu vou ficar me debatendo na minha ignorância lá, querendo provar que é assim, que nossa vida. E quando a gente vê o amor, é isso aí, que o Senhor Jesus fez, né? Isso aqui não tem amor. Ele não se sacrifica para poder continuar esse estudo. Vamos usar amor firme com isso agora. Obrigado. Não fui eu, foi o irmão. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Como Jesus nos ama, né? Agora, o que está escrito em 1 João 3,16? João 3,16 é um versículo que o mundo inteiro, até o descrente gosta. Porque Deus amou ao mundo, né? Então, todo mundo gosta de ver esse versículo. Não gosta do 17, até o 19 não gosta. Lê lá depois. Mas o 16, ele é muito bom. Agora, o que 1 João 3,16 diz? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aí pega, não pega? Porque Cristo dá vida por mim, eu gosto. Agora eu dar vida para você, irmãos, eu não gosto muito. Eu tenho que aprender a gostar. E quando a gente lê a Bíblia, a gente entende o que é o amor. Na verdade, a gente entende quem é o amor. Não é? E como a gente deve exercer o amor entre nós. Por isso que eu falei de 1 Coríntios 13, é um dos trechos que fala. Peraí, estou com dúvida, como é que eu devo exercer o amor? 1 Coríntios 13, vai lá e ajuda você, ajuda a mim. Agora, na pergunta, o amor ao próximo, que é um assunto que talvez seja um dos assuntos mais falados no momento, né? Como é que se ama o próximo? Como é que a gente faz para o próximo? Pergunta, é definido por quem? Por qual agenda? Por qual especialista? É definido de maneira situacional? Ou seja, assim, ó, não, vamos pensar só nessa questão aqui e tal, né? Só nisso aqui, assim, nesse ponto aqui, precisamos resolver isso aqui? Ou universal, o amor verdadeiro tem que ser aplicável e tem que funcionar de maneira global, aplicando-se a qualquer situação. Se Jesus é o amor, e Ele amou de maneira exemplar, é o único modelo, padrão mesmo é Ele, você concorda que o que Ele falar para nós, e o que Ele fizer, o que Ele fez, na verdade, quando andou aqui seus 33 anos,
É isso que nos interessa ou não? É suficiente? Sim, né? Então é isso que a gente tem que entender. As definições e ações dos cristãos, né, aqueles que têm recebido o amor de Deus, aqueles que têm compreendido o amor de Deus, mesmo cristãos, para terem certeza de estarem amando como Deus deseja, inclusive quanto a amar ao próximo, essas ações de amor ao próximo só podem ser realizadas e avaliadas pelas definições de Deus, definições que estão na Bíblia, e jamais pela avaliação do homem sem Deus. E o homem sem Deus, irmãos, é o que tem colocado inclusive a igreja na parede, como se ele pudesse saber, como se ele pudesse ensinar os outros como é que se ama. O homem sem Deus ama o quê? Ama quem? No máximo, a si próprio, que na verdade é o egoísmo. Como é que ele vai querer definir para a igreja do Senhor Jesus, para um cristão, o que ele deve ou não fazer, porque isso é amor ou não é amor? A gente vai acreditar nessa bobagem? Nós, que a Bíblia fala que julgaremos até os anjos, vamos entrar nesse tipo de, é mesmo, hein? Deixa eu ver agora, o que fulano falou, o que a organização tal falou, para definir como é que eu amo o meu próximo? Então o que eu faço com o que Jesus me ensinou? E o que eles falam é de acordo com o que Jesus ensinou? O ser humano rejeitou Jesus e continua rejeitando até o fim. Como é que isso pode ser padrão para o cristão? Então o que eu faço tem que ser avaliado, realizado de acordo com o que Deus define que é amor ao próximo. Não pode ser vindo do homem sem Deus, porque ele não tem padrão, ele nunca recebeu na vida dele o padrão. O amor de Deus nunca fez parte da vida dele. A gente ora e prega o evangelho para fazer um dia, não é? Mas ainda não está lá dentro. Essa pessoa é a pessoa que está rejeitando diariamente o amor de Deus, cada dia que não se converte, está rejeitando o amor que Deus ofereceu para ele. Na verdade, a Bíblia fala que o não cristão, ele odeia Deus. Eu não estou falando mal das pessoas, pessoal, sabe disso? Eu também já fui não cristão, eu também odiava. E continuaria odiando, se Deus não tivesse me alcançado, não é? Todos nós somos assim. Ele rejeita a verdade de Deus. Para o não cristão, o que Deus fala é bobagem, é coisa ruim, é errado, não tem sabedoria nenhuma naquilo. E ele está a serviço de quem, infelizmente? Do seu próprio coração e de Satanás. Não tem como. E Satanás tenta ofuscar o amor de Deus em Cristo o tempo todo, e frustrar o plano redentor do Senhor Jesus. Não vai conseguir, mas é o trabalho do diabo cada dia. E agora, a bola da vez que ele está usando é tentar manipular as coisas, pessoas, situações, para levar estas pessoas a viverem de acordo com certa posição, certa ética, certos princípios, que vão tirar o homem de focar em Jesus, no amor que Ele quer para nós, do que a gente deve fazer, sejam cristãos ou não cristãos, e focar em quem? No homem, humanismo, relativizar todas as coisas, como se agora, peraí, Deus, o Senhor não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui agora, hein? Aqui, pandemia é um problema nosso, o que a gente vai fazer no medicamento é problema nosso, como a gente vai tratar as pessoas é problema nosso, porque a gente sabe o que faz, o Senhor não se mete agora com esse negócio. Na verdade, o Senhor só se mete porque a gente quer colocar a culpa em alguém. Aí a gente chama o Senhor, como é que Deus, sendo bom, podia permitir isso aqui? Aí Deus aparece, dentro dessa ética do mundo aí. Mas se não for para isso, e se não for para Deus curar as pessoas na hora que elas querem, do jeito que elas querem, Deus, não vem ensinar a gente aqui não, hein? Porque nós sabemos o que estamos fazendo. E muitas vezes os cristãos e as igrejas estão acreditando nessa papagaiada. João 17,
diz assim, aquele mesmo trecho da oração de Jesus: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Com V maiúsculo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, na tua palavra. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Percebe? Tudo em torno da palavra, que é a verdade. A palavra de Deus é verdade e faz com que sejamos transformados no que Deus quer, já está falando. Que amemos como Deus ama, que sejamos unidos como Deus é em relação ao Pai, para que o mundo creia em Jesus. Não só porque o cristão seja o que ele deve ser, mas que o mundo se transforme no que deve ser. Mas hoje há quantas informações, você ouviu só essa semana, que fala assim, ó, se tal coisa acontecer, o mundo vai ser o que deve ser. Quantas você ouviu essa semana? E Jesus falou, não, só vai acontecer o que deve ser, se isso aqui acontecer. Quando Jesus ofereceu o amor, ofereceu a si mesmo, qual foi a reação do ser humano? Querer esse amor? Não. Eu não quero, eu rejeito, né? Eu não quero, isso não faz sentido na minha cacholinha aqui, isso não me interessa isso aqui. E nós continuamos rejeitando esse amor de Deus até que Deus nos convenceu, não foi assim? Para qualquer um que aceita o amor de Deus, só é possível aceitar porque Deus fez essa pessoa aceitar, segundo o plano que está descrito na Bíblia. Né? Esse plano é chamado do quê? De Evangelho. Né? A boa notícia de que, assim, apesar de toda a lambança que o ser humano fez ao se afastar de Deus, Deus amou as pessoas e está trazendo elas para Ele mesmo, porque é a necessidade que elas têm. Sozinha, elas só vão fazer lambança. Se aprender a viver com Deus, se for reaproximada do seu Criador, aí a vida vai acontecer como deve acontecer. Então a gente tem certos aspectos, irmãos, que nos ajudam a não ficarmos perdidos em minhas decisões que temos que tomar na nossa vida e na vida da IBNA, tanto em relação a nós mesmos quanto em relação ao mundo. E eu vou deixar claro uma coisa aqui, olha, apesar de termos a mesma Bíblia que outras igrejas, outros irmãos, né, nós não temos a ingerência, né, nós não temos que ficar discutindo com as pessoas, mesmo de outras igrejas, ok? Nós não temos esse papel, porque nós não sabemos, né? Assim como nós não somos maduros, e Deus está nos amadurecendo, também acontece em outros lugares, ok? Eu não sei, Deus não vai pedir conta de mim nem de você, da vida que eles também com certeza estão sendo procurados, sendo orientados segundo a palavra de Deus. E então não fica se pautando, mas fulano falou, mas a igreja falou, eu não sei o que acontece ali dentro, eu não sei o que estão buscando acontecer, ok? A gente procura saber aqui, e procura viver aqui, de acordo com a palavra de Deus, ainda que imperfeitamente, e assim em todo lugar. Ok? É aquela piadinha, né? Se você encontrar uma igreja perfeita, não entra, porque você vai estragar ela. Então todo lugar é feito de igreja imperfeita, porque cristão é imperfeito, mas o que Deus quer para nós? Vamos nos aperfeiçoando na unidade, vamos vivendo junto, vamos lutar, né?
Filipenses 1 fala, vamos lutar aqui para aquilo que é loucura lá fora, que para aquilo que não vale nada. Para nós é vida, para nós é vital, para nós é essencial, porque nós sabemos, nós temos uma missão, nós sabemos por que a gente está aqui. Por que o mundo está aqui? Ele não sabe, pergunta lá, ele não sabe. E por isso que o Evangelho, graças a Deus, responde isto também. Então, certos aspectos que nos ajudam, pensando, orando essa semana e agradecendo pelas orações de vocês também, algumas coisas que eu percebo como essenciais para a gente alcançar unidade nesse contexto de pandemia. Só foi metade da mensagem. E que horas são agora? 11h30. Beleza. Mas tudo bem. Não fica bravo comigo, que eu te peço. Amor é, primeira coisa, paciente. Obrigado, Jesus, porque eu preciso da sua paciência. Mas alguns aspectos essenciais são esses aí, para a gente conversar sobre essas coisas. Cosmovisão bíblica, a teologia, uma teologia da doença, da cura, teologia da igreja e o compromisso de viver como cristão espiritual. Se a gente concentrar nisso, eu creio que não estaremos perdidos, teremos boa forma de vivermos dentro da vontade de Deus. A mensagem que eu tinha, na verdade, principal, era da cosmovisão bíblica, ok? Eu quero destacar, tem muita coisa, muito texto bíblico, porque apesar da gente falar, puxa, a gente já ter ouvido sobre isso e tal, mas, irmãos, para um pouquinho para pensar, você vai perceber o que está faltando, todas essas outras coisas, a questão da doença, da cura, a própria maneira como a gente lida com a ciência, aspectos científicos que a gente conhece, não conhece, a teologia da igreja em si, no papel nesse mundo, a questão de viver como espiritual, estas coisas todas estão debaixo de termos e vivermos uma cosmovisão bíblica, ou seja, só para adiantar um pouquinho, a cosmovisão bíblica, ela se resume em 4 letras, Deus. Por exemplo, quando a gente estava sendo dirigido aqui no louvor, aquela música, toda a gente cantou, na verdade, eu fiquei prestando atenção, né, porque eu estava pensando na mensagem também, todas as músicas que você cantou sobre cosmovisão bíblica, sabia? Por exemplo, quando o Lucas dirigiu a gente aqui, vamos cantar essa música, Reina em Mim. Quando você, primeira frase lá, né? Como é que começa assim? Sobre toda a terra, tu és o rei. O que significa isso? Cosmovisão bíblica. Você está falando que acredita que este mundo não está aí por si mesmo, ok? Existe um Deus que está sobre toda a terra. É questão de cosmovisão bíblica, né? Quando a gente pensa em qualquer coisa que você cantou hoje aqui, expressou, né? Eu creio que de forma boa, né? A cosmovisão bíblica para nós aqui. Nós cantamos, nós falamos entre nós aqui, nós estamos aqui gastando um tempo como igreja em torno da palavra por causa da cosmovisão bíblica, ou seja, nós acreditamos, nós pautamos a nossa vida por certos compromissos, porque acreditamos que isso aqui é real, é verdadeiro, isso aqui define para nós como a vida deve ser, e rejeitamos, por exemplo, por que a gente não está agora, nesse momento, como passou na estrada ali, aquela moto, uau, na toda velocidade assim, por que nós todos não estamos de moto passando na estrada? Porque nós, na nossa cosmovisão bíblica, nada contra andar de moto, ok? Minha esposa não deixa, mas tudo bem. Mas assim, a nossa cosmovisão bíblica fala para nós que este compromisso de estarmos aqui, de gastarmos um tempo entre nós, é bom, é verdadeiro, define a minha vida, eu preciso disso, é uma necessidade. A gente vai falar muito sobre isso, Deus permitir, na questão da teologia da igreja, ok? Mas, é interessante, o tempo todo,
nós estamos de maneira consciente ou inconsciente, vivendo conforme uma cosmovisão. Pode ser mais bíblica e pode ser não tão bíblica, mas a gente está vivendo, estamos tocando a vida, estamos tocando. E é por isso que a Bíblia está aí para nós, para a gente ajustar a nossa vida à cosmovisão bíblica, que é Deus. Ou Deus vai definir todas as outras coisas estão abaixo dele, ele vai definir para nós a realidade, ou vai ser alguma coisa que a gente vai pensar, depende da situação, que vai definir a realidade para nós. E este, irmãos, deixar bem claro, este é o maior problema atual para os cristãos. Para o mundo nem se fala, mas para os cristãos esse é o problema. Está havendo uma confusão na cabeça dos cristãos, justamente pela falta de Bíblia na cabeça, que faz com que fiquem elegendo, não, isso aqui vai definir o que eu tenho que fazer, isso aqui me dirige nessa área. Espera aí, ou é Deus que dirige, é só uma que acontece ao mesmo tempo, assim, que vai realmente, em cada minuto da nossa vida, nos levar para frente. Ou é Deus que define e joga a luz em todas as outras coisas, ou é uma coisa que se torna mais importante do que Deus para mim em dado momento, em dada situação. Sempre estamos vivendo assim. Entende? É isso que acontece. Você querendo, percebendo ou não. Mas é isso que acontece exatamente nesse momento, e em qualquer momento da nossa vida. Tem muitos textos que eu coloquei aqui e projetei só alguns. Mas olha que interessante, que nos ajuda a entender essa questão de cosmovisão bíblica. Ver todas as coisas da perspectiva de Deus, poder definir tudo conforme o que Deus enxerga, da sua perspectiva, que é a verdade. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias. Peraí, quem que dá a conhecer? É o Covid? É a falta ou aplicação de certo medicamento? É perspectivas, é estatísticas do que está acontecendo aí fora? Dá-me, Senhor, conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias. Se a gente fizesse uma pergunta para Jesus aqui, baseada em Mateus 6, 27, falasse assim: Senhor Jesus, se eu fizer tudo o que eu acredito que eu devo fazer, baseado num protocolo que eu adotei para mim mesmo, como lidar com certa doença na minha vida, o que o Senhor garante para mim? O que Jesus responderia, baseado em Mateus 6, 27? Pode fazer o que você quiser, mas você não pode acrescentar nem 10 minutos, não sei, ao curso da tua vida, você não pode. Ora, você pode fazer, mas é bom fazer, mas dá-me, Senhor, conhecer o meu fim, qual a soma dos meus dias. Não cabe a nós, pessoal, não cabe à ciência, não cabe a nada disso. Não vamos botar culpa, né, nestas coisas. Elas não são responsáveis, pessoal, elas não têm esse poder de garantir para nós coisa nenhuma, desculpa, mas é assim. Agora, nós não vamos usar, deixa eu falar na outra mensagem, Deus permitir, nós vamos usar o que nós possuímos, o que até Deus nos dá a respeito dessas áreas, sim, mas não coloque atributos sobre elas, que elas não possuem. Não é uma coisa igual a outra. E ainda bem, pensa bem, que bom que é assim, né? Você não fica feliz de saber que é o Senhor que é responsável, e o único responsável pelo seu fim, qual é a soma dos seus dias? Porque o Senhor, quem é o Senhor? Não é bom? Ele não te ama? Ele não sabe exatamente o que você precisa cumprir nesse mundo? Eu quero, ainda bem que é o Senhor, pessoal. Se fosse qualquer outra coisa, estaria na mão de quem? Já pensou nisso?
para que eu reconheça a minha fragilidade, para que qualquer pessoa, por mais bambambam que seja, reconheça a sua fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade, vácuo. Com efeito, passa o homem como a sua sombra, como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, o que eu vou esperar? O que eu vou fazer nesse contexto? E agora? Que esperança que eu tenho? A resposta, qual é? Tu és a minha esperança. O Senhor é a esperança porque a gente está aqui agora com saúde, irmãos? É a sua esperança? É a minha esperança. E a Gi, lá do Rogério, que não pôde estar aqui hoje, porque está com suspeita de Covid. Mudou alguma coisa para ela? Para o Rogério? Vai no médico amanhã. Vai ser acompanhada por especialista. O Rogério falou para mim hoje. Agora, será que a esperança dela está nisso? Creio que não. Conhecendo aqueles irmãos, eu sei que não. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Esse é meu problema, pessoal, e é o seu problema. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Quando Deus usa qualquer coisa para nos colocar no nosso lugar, irmãos, Ele destrói em nós o que nós temos de precioso. O que nós temos de precioso que Deus destrói? Orgulho, irmãos. A coisa que a gente dá mais valor para nós é o nosso orgulho. E é isso que nos leva a viver numa encrenca muitas vezes. E ainda bem que Deus destrói isso quando eu estou vivendo descontroladamente no meu orgulho. Ainda bem. Porque imagino que o orgulho destruiria. Como é que o orgulho faria comigo se Deus não destruísse, Deus não interferisse nisso aí? A palavra de Deus faz isso com você. Quando você abre a Bíblia, nossa Deus, como eu sou nada. Como eu não sei. Como o Senhor tem paciência. Como o Senhor ama alguém como eu. Irmãos, eu vou parar por aqui. Infelizmente, a minha vontade de falar mais coisas foi por eu ser pecador também, maior e fora de um planejamento para isso aqui acontecer hoje. Ok? Então eu peço perdão a vocês. Gostaria de ter falado o que eu me prontifiquei a falar hoje. Estou crescendo, sendo aperfeiçoado, como você também. Agradeço pelo seu perdão, pela sua paciência, seu amor, e peço que você continue orando por mim, orando pelo Pierre, orando uns pelos outros, irmãos, para que aquilo que a gente ouviu hoje, né, eu também tenho que acreditar que mesmo na minha deficiência, Deus usou sua palavra para falar sobre essa questão da unidade, que era só metade da mensagem, que serviu para nós. Eu creio, porque a palavra de Deus, ela é de Deus, e ela vai surtir o efeito para o qual ela foi planejada. Ore por nós, e ore uns pelos outros, para que sejamos empenhados em aperfeiçoarmos a nossa unidade. Nada vai nos desviar
nos vencer se vivermos em unidade. Amém? Senhor Deus, te agradeço pela tua palavra, agradeço pela tua provisão, pelo teu cuidado, todos nós aqui, pelo teu cuidado, os nossos irmãos e irmãs, espalhados pelo mundo, que também estão sofrendo, seja com Covid, seja de outra forma, com perseguição, com tribulações que a gente nem imagina, mas cuja esperança em tudo isso é o Senhor. Peço que o Senhor, assim como nós precisamos, que eles recebam da tua palavra tudo o que é necessário para serem reanimados pelo teu Espírito, recobrarem suas vidas, seu pensamento, seu entendimento, seu ânimo em ti, porque o Senhor nos amou. O Senhor prova isso todo dia para nós, e através do teu amor que o Senhor colocou no nosso coração, nós podemos usar isso para vivermos cada vez mais perto uns dos outros, unidos em torno da tua palavra, para que o mundo saiba que o Senhor é real, para que o mundo saiba que nós estamos sendo transformados de verdade, não é historinha religiosa, não é conversa fiada. Nos ajuda, Deus, que nós possamos ter um domingo meditando nas tuas coisas também. Pedimos que o Senhor nos guarde do maligno, guarde, para que o nosso coração não receba aquelas influências, e se receber, que por meio do teu Espírito, a gente tenha discernimento, use a palavra, para confrontar certas coisas que a gente tem ouvido, e que muitas delas têm o objetivo de nos afastar do Senhor e da tua verdade, causando desespero até mesmo na vida daqueles que foram alcançados pelo Senhor. Nos ajuda nisso, Pai, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Semana, irmãos.